Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos por aqui mais uma vez com o programa Meia Vilebens, programa de pai para filho, um programa feito especialmente para os meus filhos, a Gabriela Dudani, o Gabriel Kalev e a Ariela Resede. É um programa que não é proselitista, mas é um programa que tem como personalidade, característica e principalmente objetivo falar sobre a Parashá Hashavua, ok? E hoje nós estamos falando com a Parashá Vaishlar e agora nós iremos fazer então a segunda aliá, ok? Vamos então passar para a segunda aliot dessa semana da Parashá Vaishlar, que significa e ele enviou. Antes de mais nada, vamos fazer uma pequena brachá da leitura da Torá, para não falarmos palavras de Torá em vão, ok? Então vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten a Torá. Amém ve amém. Segunda aliá. E ele dormiu ali naquela noite como uma preparação a mais, entre parênteses, e ele separou um presente para seu irmão Esav entre suas posses. Aí fala que ele separou 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentos. E ele deu aos seus servos, cada espécie, em seu rebanho, a parte. Ele disse a seus servos, vão à minha frente, e o equivalente a um dia de distância, e guardem um espaço não mais do que pode ser avistado entre o rebanho e o próximo, para que Esav possa apreciar o tamanho do presente. E essa segunda aliá, ela vai do capítulo 32 do Passuque, do versículo 14 ao 30, e fala, e ele dormiu ali naquela noite. Devemos nos acalmar antes de enfrentarmos as diversidades. É interessante que, se você ler essa aliá, nesse momento fala que ele dormiu 2 vezes e fala 3 vezes naquela noite, e fala que e ele dormiu naquela noite. A mensagem que a gente pode ter aqui é justamente sobre isso. Por que ele dormiu? Como é que uma pessoa pode dormir no momento de estresse total, no momento de angústia total, no momento em que ele está prestes a se encontrar com o irmão, que não se sabe se vai sobreviver ou se não vai sobreviver? Como é que pode isso daí, né? Então fala a Torá que ele dormiu, ou seja, trazendo a mensagem que nós nos devemos realmente nos acalmar antes de enfrentarmos qualquer adversidade. Devemos colocar nossa cabeça e tentar colocar os pingos nos is, ou seja, nada do que se é feito no calor do momento, ok, a gente consegue fazer as coisas direito. Tem que se acalmar. E mais ainda mostra também a confiança que ele tinha por trás, de que, bom, eu já fiz a minha parte, agora eu tenho que permanecer tranquilo, porque o resto o Eterno faz, né? Ou seja, ele se preparou, agora tem que aguardar qual seria então a solução por parte do Eterno. O segundo ponto fala que ele separou um presente, né, entre as suas posses, e fala, então interessante, eu coloquei aqui, que é interessante que ele fala 200 cabras e 200 ovelhas, equivalente, né, 20 bodes, 20 carneiros, 20, e aí fala que ele depois colocou 30 com 30 crias, 30 camelos com suas crias, 40 vacas, touros, jumentos. É interessante esses números aqui, eu não vou explicar um pouco sobre eles, cada um tem uma explicação, segundo a Kabbalah, segundo Zohar. É algo muito mais profundo, eu não vou falar aqui, mas em outro momento você pode buscar. Cada uma parte, ou seja, guardando então esse espaço, né, ou seja, para apreciar. Isso também nos mostra, toda vez que a gente for fazer algum presente, tentar agradar alguém, a gente tem que fazer o embelezamento da mitzvah, né? Não é somente a mitzvah em por si, mas o embelezamento. Nesse caso aqui não era uma mitzvah, era um presente apenas,
Mas os nossos sábios falam, quando você for comprar um talit, um tefilin, você deve embelezar essa mitzvah, ok? Sempre comprar o melhor, ver, para embelezar isso ajuda nos méritos, ok? Então, também, quando você for trazer um presente, faça de uma maneira especial para que ele possa valorizar. Eu fico pensando aqui nessa imagem de Esaú vindo e vendo assim aquela imagem ao longo do horizonte, né? Aqueles vários, parece que aumentou o presente já era considerável, mas o aumento do presente, né? Bonita aquela imagem, vendo vários rebanhos vindo ao seu encontro, é muito interessante isso. E aí mais mostra então aqui que ele diz que o teu servo, isso é um tributo, ou seja, olha novamente, nós estamos falando sobre a humildade de Yaakov, e os seus servos também são humildes, diferente do servo de Lot. Lembra de algumas parashot atrás, nós vimos servos de Lot brigando com os pastores de Avraham, porque eles já queriam tomar posse da terra e diziam, não, nós vamos tomar água aqui porque essa terra já pertence a Lot. Como pertence a Lot? Não, porque Avraham não tem nenhum descendente, logicamente Lot é o próximo na sucessão, e isso já pertence então a eles, ou seja, tomando a posse da terra antecipada, sendo que os próprios pastores de Avraham não faziam isso. Então aqui os servos, os anjos enviados por Yaakov, ou seja, eles comungavam do mesmo pensamento, da mesma essência. Então o teu servo, isso é um tributo, todos devem dizer a mesma coisa, ou seja, concordar integralmente na estratégia. Foi isso que aconteceu aqui na segunda aliá, quando eles vão, o próprio Yaakov orienta eles que cada um deve falar a mesma coisa, a mesma instrução, ok? Ele fala, para onde vocês irão? E ele fala, vocês todos deverão responder, ok? O servo de Yaakov é um tributo, o próprio Yaakov vem atrás de nós, ou seja, todos deverão falar a mesma coisa. E isso para quê? Apaziguar, ou seja, o presente, quando você dá um presente para o teu inimigo, para uma pessoa, isso acaba apaziguando. É diferente, preste bem atenção, Dodani, Caleb, Ariela, é diferente. Manipular e persuadir são coisas completamente diferentes. Uma coisa é você dar o presente com o intuito de você persuadir a pessoa com sentimento sincero, de que você quer entrar em acordo com essa pessoa, diferente de você comprar aquela pessoa, manipular. Muitas pessoas às vezes acham isso. Por exemplo, todo final de ano, a gente sabe que a gente não comemora Natal nem Ano Novo, né? Mas todo final de ano eu costumava presentear os meus amigos de trabalho, e os meus chefes compravam os presentes para os meus chefes. E dentro de televisão você tem vários chefes, né? Supervisor, coordenador, gerente. E eu fazia isso. Não, e algumas pessoas me criticavam, né? Diziam, como você puxa o saco? Não é a questão, não é essa, como se diz aqui no Brasil, de puxar o saco, não é isso. Mas é a questão de ser grato. Ser grato pela oportunidade que se deu. E até para criar, dentro do ambiente de trabalho, um clima de gratidão, de paz, de harmonia, né? Mas algumas pessoas acham que a gente puxa o saco, mas não é isso. É a questão de realmente retribuir toda a gratidão, retribuir todo o carinho e a confiança de dar para se trabalhar numa emissora de TV. A gente sabe que é difícil, a concorrência é muito grande, então não é puxar o saco, mas é ser grato, ok? E aí aqui mais fala que nós devemos buscar o perdão, apaziguar, né, com presentes. Então dando presente não para manipular, mas sim para realmente de coração ser grato, buscar sempre o perdão. O próprio Terrelim, se não me engano, o Mishlei fala que nós devemos entrar rápido, temos que entrar rápido em acordo com o nosso próximo, ok? Não deixar para amanhã. E pela segunda vez ele diz aqui nessa segunda aliá que ele dormiu, ou a Torá enfatiza o descanso emocional. Interessante, a gente tem que tomar muito cuidado, porque toda vez que a Torá enfatiza algo, ela quer dizer alguma coisa pra gente. Então aqui a Torá está enfatizando ele dormir pela segunda vez. Ela fala, a Torá traz isso daqui à tona, que ele dormiu. A Torá está enfatizando o descanso emocional, que você deve buscar esse descanso emocional para que você possa pensar, para que você possa tomar as suas atitudes. E eu acredito em parte que aqui, quando ela fala que ele dormiu novamente, é porque
significa que ele realmente estava confiando na provisão do Eterno também. E aí fala pela terceira vez, aquela noite ele se levantou. Então a primeira vez ele dormiu, a segunda vez fala que naquela noite ele dormiu, e aí parece uma terceira vez essa noite, naquela noite, agora fala que ele se levantou, tomou primeiro as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos e cruzou o rio Iaboque, ok? E foi e voltou várias vezes até que passou todo mundo. O Midrash fala que ele passou, porque ele fala seus 11 filhos. Diná já não era nascida aqui. O Midrash vai contar um pouco lá na frente que Diná estava aqui, que ele escondeu ela. Depois eu vou explicar o porquê ele fez isso. Porque a Torá fala somente os 11 filhos, ok? E aí fala o Midrash também que ele passou e ele pela uma questão de uma circunstância divina, o Eterno fez com que isso acontecesse, ele acabou voltando e foi lá que ele se encontrou sozinho, depois brigou com o anjo, lutou com o anjo. Yaakov ficou sozinho, assim como antes atravessou, né, um momento aquele muito interessante, essa mensagem que traz aqui, assim como ele atravessou a primeira vez sozinho, agora ele retorna e ele se encontra sozinho novamente, um momento de confronto, de reflexão pessoal dele com ele mesmo, você com você, antes de enfrentar o seu verdadeiro inimigo e o seu inimigo mortal, né, o seu inimigo material também. É interessante aqui, antes da gente enfrentar qualquer problema, a gente acaba ficando sozinho. Tem determinadas situações da vida que a gente passa que ninguém pode nos ajudar, é a gente e a gente. Mas o Zohar traz, a Kabbalah traz uma mensagem muito interessante que fala que ele ficou sozinho. O que significa ele ficar sozinho? A Kabbalah traz pra gente que ali naquele momento os nossos sábios vão dizer que Yaakov permaneceu só. Ele não, quando a Torá quer informar que ele estava sozinho, ele estava sem a proteção divina. Ou seja, toda aquela proteção que ele tinha, ele ficou realmente sozinho. E foi aí que ele encontrou com esse anjo, que a Torá fala que ele lutou com um homem. Mas por que os nossos sábios dizem que ele é um anjo? Porque a gente já sabe que esse anjo que é chamado de Ish, de homem, ele é uma dos níveis de anjo mais elevados que tem. E Yaakov lutou. Uma outra informação interessante que fala que nossos sábios dizem que quando o nome de Yaakov é mudado para Israel, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece, não significa que ele luta contra, mas ele luta com, ou seja, ao lado, né? Ele não luta contra Deus, mas luta ao lado de Deus para trazer a revelação a esse mundo da divindade. Ele luta junto aos homens e permanece e vence, ou seja, trazendo sempre a paz, buscando a paz, não contra os homens, ok? Senão, o povo de Israel, a gente sabe que durante a história muitas nações ficaram contra nós, mas a verdadeira essência dessa mensagem é lutar com, não contra, ok? Ao lado. É diferente você correr, participar de uma maratona, é diferente quando você participa de uma maratona. Algumas pessoas dizem, especialistas dizem que é melhor você correr junto do que correr contra. Quando você corre contra, você tem todas aquelas pessoas ali como teus inimigos. Então você está, de certa forma, correndo e isso não é tão saudável. Diferente de você disputar, você correr junto, ou seja, vamos caminhar junto. E lá na frente, cada um vai vencer o seu próprio inimigo, que é você mesmo. Ou seja, não lutar contra aquela pessoa, sai, empurra ela porque eu quero chegar na frente primeiro. Vamos concorrer juntos. E cada um, dependendo da sua força, vai chegar lá e vai ter o seu mérito de quem chegou primeiro ou de quem chegou em segundo ou em terceiro lugar, ok? Então fala que Yaakov então ficou sozinho. Ou seja, esse confronto pessoal. Existem momentos que nós devemos ter esse confronto que papai não vai ajudar você, mamãe não vai ajudar você, vovó, vovô, rabino, mestre, ninguém vai poder ajudar você. Vai existir alguns momentos na vida que você vai ter que tomar decisões sozinhos. E aí chama de Peniel, por isso que o Yaakov depois vai dar o nome de Peniel, que é um confronto pessoal com Deus. Ou seja, quem é você realmente? O que é você? Ok? E aí o homem lutou, fala que um homem lutou com ele até o romper da aurora, ou seja, demorou, né? Foi uma batalha durante a noite. Sabe que noite tem a ver com escuridão, tem a ver com a falta de luz, de você olhar, de revelação divina, é algo obscuro. Então são todos os problemas que nós encontramos durante a vida e você passa um bom tempo lutando com esse anjo.
E depois a gente vai ver por que esse anjo. Esse anjo também são muitas vezes circunstâncias que o próprio Deus manda, permite com que a gente passa, para a gente evoluir como pessoa, para que a gente rompa com determinados paradigmas e que a gente exceda, e que a gente, como a gente diz no judaísmo, você transcenda determinadas situações e evolua como ser humano. E aí fala então que ele lutou, e ao romper da aurora, olha que legal, ao romper da aurora, o dia, a luz, a Torá, né, esse homem não pôde prevalecer, e ele venceu a noite, e ele vence a noite, e a sua vitória se concretiza ao romper do dia, ou seja, nada pode conter a luz da Torá. E a gente vê que Yaakov não só venceu durante a madrugada na escuridão dessa opressão obscura que é o exílio, que é a diáspora, mas ele venceu com o sol irradiando ao amanhecer, que dura, perdura. Quanto mais ele vai crescendo, mais forte ele se torna. É assim a luz do justo. E fala também que vive e viu que ele não podia vencer, no caso esse anjo, esse homem, esse Ish, viu que não conseguia vencer Yaakov, então só por causa disso ele foi lá e deslocou a coxa superior, a junção do quadril, deslocando Yaakov, né, que é o nervo ciático. E aí o anjo, mesmo depois disso, deslocando, ele fala, deixe-me ir, e aí o Yaakov luta e fala, não largue, eu não vou te largar, ou não deixe, não vou te deixar. Isso nos ensina que nós não devemos largar, nem deixar a luta até vencer e confirmar aquilo que já é seu, ou seja, só confirmar. Yaakov queria que ele confirmasse aquilo. E aqui mostra uma outra coisa, nesse processo de techuvá, nesse processo de retorno, muitas pessoas no processo de conversão, nós não devemos desistir nunca. Eu sempre falo para minha esposa, Lebo Denik, olha, nesse processo de techuvá que a gente está vivendo, não adianta a gente achar que vai voltar, que não vai prosseguir. Você pode, como judeu, tentar se afastar da Torá, tentar se esconder de Deus, como Yoná, como Jonas fez. Você pode fazer de qualquer forma, deixar de cumprir, de se tornar um judeu religioso, mas sempre as circunstâncias, o teu destino, a tua missão vai trazer você de volta. Então não adianta. Então eu vi ao longo dessa minha vida algumas pessoas, alguns movimentos, eu posso até chamar de pseudo-movimento judaico, de retorno, se chamando Bnei Anussim, chamando Mahanon, pessoas anussitas, pessoas que queriam voltar para o judaísmo. Então algumas pessoas cobriam o cabelo, algumas mulheres, homens usavam kippah, tzitzit, e era um fogo daquele momento, e depois, 1 ano, 2 anos, 3 anos, passou-se esse fogo, como chama aqui no Brasil, fogo de palha, rápido, queima, e essas pessoas foram desistindo, morrendo à beira-mar, na beira do caminho, foram desistindo, e a gente vê que aquilo não era um movimento autêntico, né? Em compensação, vê outras pessoas que lutaram, estão até hoje aí lutando para conseguirem o reconhecimento, nessa busca da techuvá, da conversão, da aceitação. Então a gente deve lutar sempre para não desistir. E aí fala mais que Yaakov pergunta, qual o teu nome? Quem é você? Ou seja, o anjo pergunta, né, qual é o teu nome? Quem é você realmente? O que você diz de você? O que você me diz de você? Então aqui existe um confronto com a essência divina que fala para você quem é você realmente? Qual é o teu nome? E aí é um confronto de você olhar para você e ver quem realmente eu sou, qual é o meu papel, quem eu digo que eu sou. Será que perante as pessoas eu sou uma coisa e por trás eu sou outra? Será que muitas vezes você tenta ser uma pessoa religiosa na frente, mas por trás em casa você é outra? Eu costumo dizer o seguinte, uma vez eu conversando com um rabino muito renomado da comunidade local, eu dizia para ele, desculpe, eu não quero ser arrogante, meu Rav, mas eu não preciso de sinagoga para ser um judeu. Eu não preciso de sinagoga para rezar, para orar. É muito bom, lógico, eu sinto necessidade, falta de estar rezando em comunidade, de estar junto em comunidade, mas eu rezo em casa, meu shacharit, minha mincha, minha arvit, eu faço em casa. Minhas rezas eu faço em casa. Eu queria poder participar da comunidade para estar junto em comunidade, rezando, orando, junto que eu acho isso muito intenso. Eu sinto essa necessidade dos meus filhos, das minhas filhas brincarem, estarem no Yom Tov, Yom Tovim, no Shabbatot. Mas para mim, eu não preciso, eu cumpro em casa. Então,
Quem é você realmente na essência? Você realmente é ou finge que é? Nós devemos ser autênticos, e foi isso que o pai Yaakov sofreu aqui, esse impacto, esse confronto de quem é você realmente. E aí o anjo fala aqui, segundo o Midrash, que o anjo disse: tenha paciência e perseverança, aguarde a revelação de Hashem, que ele vai se revelar a você, né? Quando mais tarde, e fala que naquele momento Yaakov fala então que o nome dele era Jacó, e ele, esse é o meu nome, Jacó. Então ele mudará o teu nome, né, de Jacó para Israel. O nome de Jacó tem um significado de akavá, que significa trapaça, né, enganação. Então, por mais que tenham te dado o teu nome de trapaça, de enganação, aquele que engana, que pega no calcanhar, que pega no pé, o seu nome será Israel. Ou seja, aquele que luta com o anjo de Deus, que luta com Deus, ou seja, que luta com os homens, Lavan é sábio, o homem, e vence. Então você realmente, a tua essência realmente é essa, ok? Você não é um enganador. Muitas vezes, meus filhos, muitas vezes, amigos, Raverinha, Ahim, às vezes a gente é confrontado com o mundo olha para você, aponta o dedo na sua cara e diz: você é isso. Muitas vezes você sofre, não, você não é judeu, você é anuncita, você é Binei Anussim, você é marrano, ou você não é judeu autêntico. Ou muitas vezes o mundo coloca e fala: não, mas para que ser judeu? Você não precisa ser judeu. A gente enfrenta a dificuldade de várias formas, às vezes de muitas comunidades judaicas, outras do meio não judeu, que falam: para que você faz isso? Você não é isso. O judeu é mão de vaca, o judeu é pão duro, o judeu é avarento. Mas a nossa verdadeira essência é completamente outra. Nossa essência é uma essência espiritual, revelada pelo próprio Eterno. E aí fala que, porque Israel também, porque Israel, as bênçãos foram outorgadas de Beserará, ok? Que essa é a verdadeira Abraham. Então, lutaste com Deus e com os homens, sabe, Lavan, e você venceu. E pergunta acerca do que Deus faz, né? Então é um ensinamento que a gente pode trazer aqui. Pergunte acerca do que Deus faz, mas não duvide pedindo garantia depois da confirmação e decreto já permitido, perguntando qual o teu nome. Quando o anjo perguntou o nome também de Jacob, Jacob também perguntou qual o teu nome, né? Querendo perguntar para eu reafirmar. E Jacob não estava perguntando ali qual era o nome dele para dizer: olha, o anjo foi que me disse, mas com o intuito de reafirmar aquilo que Deus já fez. Então, busque, relembre aquilo que Deus já fez por você e reafirme. Lute e insista para reconfirmar, não para confirmar, mas para reconfirmar, e não para garantir o que já foi decretado. Isso seria falta de fé, também é um tipo de avodazará, a falta de fé. Vamos correndo então aqui. Naquela noite, Jacob estava ajustando e administrando as suas emoções, tá? Saudando Esav com uma boa vontade, apaziguando então com amor e bondade. Também se ajusta para lutar a guerra, a gente já falou sobre isso, né? Então você tem que acalmar para apaziguar. Caso não dê, você ora a Deus, e caso também não dê, você espera para a guerra. Suplicar misericórdia de Hashem, nós devemos sempre buscar isso. Depois da oração ele dormiu, como nós acabamos de falar. Isso aqui são os midrash, são os ensinamentos de Rashi e dos outros sábios que nos ensinam. Depois de enviar presente ele dormiu, novamente fala, ou seja, ele ora e depois dorme, ou seja, se tranquiliza confiando nessa oração. Ele manda presentes, depois ele dorme, reconfirmando essa tranquilidade de espírito. Depois de tentar salvar a sua família e posses, ele diz, se levantou naquela noite, ou seja, agora eu vou fazer a minha parte, lutar, fazer o que dá para eu fazer. E as bênçãos e as emoções, as orações, o apaziguamento e a tática de guerra. Então existem 3 tipos de coisas que nós já falamos, mas só reafirmando que devemos fazer. Devemos então orar, apaziguar e só por último buscar a guerra. Por isso que o exército de Israel sempre fala, antes dele ir para a guerra, ele primeiro procura a paz, ele procura apaziguar. Caso não tenha solução, então aí é a guerra, em último caso. E aconteceram naquela noite, tudo isso, a oração, o apaziguamento e a tática de guerra, tudo isso aconteceu naquela noite, por isso que a Torá também vai falando, naquela noite, todas as emoções ao mesmo tempo, por isso
da divisão e repetição naquela noite. Ou seja, pensa você ter que administrar todo esse turbilhão de emoções. Um dos significados da luta de Yaakov com o anjo, segundo Ramban, com N, é a luta e a perseguição religiosa que todas as suas descendências sofreriam ao longo da história, com o tempo de nossos sábios da Mishnah, como aconteceu no tempo da Mishnah, né, na geração de Rabi Yehuda ben Baba, e outras gerações onde nos fizeram coisas terríveis e piores, mas nós suportamos todas elas e suportaremos tudo, pois como a Torá nos diz e nos traz a esperança da promessa que Yaakov chegou à cidade de Shechem, em Canaã, inteiro em saúde e de riqueza e conhecimento da Torá. Então, os nossos sábios vão dizer, justamente a Rama diz que uma do significado dessa luta que Yaakov teve, como o pai Yaakov é o nosso pai, nós somos a geração dele, todo mundo estava ali no corpo, significando o corpo de Israel, o povo de Israel. Significa então essa luta que nós enfrentamos, essa perseguição que as pessoas fazem com relação ao povo judeu, ao nosso povo ao longo da história. Não por nada, mas a luta pior que existe dos povos contra Israel é para que a gente não cumpra a Torá. Então, essa é a perseguição religiosa. Por que fazer Brit Milá? Por que cumprir Tahara Mishpachat? Por que guardar Shabbat, Shabbatot, Yom Tovim, Kashrut? Para que isso? A gente quer ser livre, quer a paz para cumprir mitzvot, ok? Então, é essa mensagem, e a gente finaliza com a mensagem de que Yaakov chegou inteiro. Então, a esperança desse exílio que nós estamos vivendo hoje, a esperança da galuta, ou seja, dessa diáspora que nós estamos vivendo, é a redenção final. Sejam todos judeus, Sefarad, Askenaz, Bnei Nossim, Mahano, descendentes, ascendentes, a esperança final, a promessa final e a bênção final é que todos nós chegaremos inteiros e em paz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet vechayom lanu betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amém ve amém. Voltamos no próximo programa. Shalom Aleichem. Lehitraot.